Muito bem. Como já era amplamente conhecido, este sábado, dia 21, tivemos uma grande manifestação. Esse sábado, dia 21, não, esse domingo, dia 21, tivemos uma grande manifestação em Copacabana, que estava sendo chamada por Bolsonaro há muito tempo. Ele, inclusive, pediu para que as pessoas fossem sem cartazes, para que fosse uma manifestação sem temas muito específicos, e também, como era esperado, já que ele está sob, digamos assim, vigilância cercada do STF e do Alexandre de Moraes, ele terceirizou os ataques, inclusive ao próprio STF, a terceiros, como o próprio Silas Malafaia, um dos grandes nomes desse evento. Tivemos a participação também do general Braga, que chegou num momento bem de manhãzinha, para não cruzar com o Bolsonaro, porque não podia, assim como o Valdemar Costa Neto, que também participou num momento bem diferente do que chegou o Bolsonaro, porque eles, inclusive, por ordem judicial, não podem se cruzar, eles não podem conversar, eles não podem interagir, seja em público, seja em privado. Então, este foi o esquema que eles conseguiram. Colocaram em momentos diferentes, um de manhã, outro já um pouco depois, e o Bolsonaro com a fala final perto da hora do almoço. E eu queria saber, começando pelo Borges, e depois, claro, a quem quiser falar, como Duda, a Oliveira, o que é que você, Borges, que estava aí no Rio de Janeiro, como você acompanhou essa manifestação, como você viu esses números, né? Muita gente falando, mas teve 7 vezes menos gente do que na Paulista, mas no Rio de Janeiro os números nunca são tão grandes. Então não é sinônimo de que foi um número decepcionante. É bastante gente, 30 mil pessoas. Independente, também tem aquela questão da contagem, será que a contagem é isso mesmo? Mas como é que você viu esses números e, sobretudo, os discursos do evento? Vamos lá, né? Então, vou assumir meu lugar de fala aqui. Vamos lá. Até porque eu não sou só carioca, né? Eu sou de Copacabana, nascido e criado em Copacabana, então lá, aquele bairrozinho ali, aquela minha faixa de Gaza ali é minha terra. Mas, enfim, algumas semelhanças e algumas diferenças com o último evento lá da Paulista, que a gente pode pontuar aqui. Semelhança é aquela estrutura, aquele jeitão de culto neopentecostal, né? Silas Malafaia, o Nicolas Ferreira, que fala com jeitão de pastor, né? Tem aí uma carreira aí nesse nicho, que já começou com, né, ele muito jovem, já sendo o deputado federal mais votado do Brasil, enfim, então tem todo um nicho aí pela frente, é uma estrela do bolsonarismo, indiscutivelmente. Então, assim, essa estrutura de culto neopentecostal e esse casamento que virou um café com leite. É impossível mais você separar o café do leite, que é o bolsonarismo, do neopentecostalismo. Né? Eles estão muito amalgamados. Né? E um pouco também, agora, por causa do Elon Musk, tem vamos dizer, uma franjazinha de liberais, enfim, que eu chamo de liberais do Pinochet, aquela turma que acha que gosta daquele regime chileno, onde você tinha um militar no executivo e Chicago Boys tocando a economia, como se isso fosse alguma versão do liberalismo. Mas, enfim, anyway, esse formato que aconteceu na Paulista foi repetido no Rio de Janeiro. Eu vou com o número de 30 mil, que é bastante gente, diga-se, num domingo, você movimentar 30 mil pessoas para ouvir um político inelegível é uma prova de força, uma prova de popularidade indiscutível. Né? 30 mil pessoas você enche um estádio de futebol médio. Né? Não enche o Maracanã, mas enche o Engenhão, enche lá o do Santos, talvez o Pacaembu, não sei, vocês aí vão saber melhor do que eu. É bastante gente, tá? 30 mil pessoas. Então, esse formato, essa transfiguração de um movimento político para um movimento messiânico, onde a fronteira entre o culto neopentecostal e a política não existe mais, né? Eles estão completamente unidos, isso está consolidado e é um formato que eles estão indo. O que nós podemos ver de diferente é agora a história do Elon Musk, dessa coisa meio, né, de agora o Elon Musk virou um herói para essa turma, mesmo ele, por exemplo, tendo dito explicitamente de ontem para hoje que ele não está apoiando nenhum candidato, que ele só quer
dentro da visão do que ele acha, né? Liberou geral, que chama de liberdade de expressão, né? Que, por coincidência, se a visão dele prevalecer, por coincidência, vai dar mais engajamento e mais briga e mais gritaria de todos os lados na plataforma dele, que ele vive disso. Essa empresa X-Corp precisa, né, de todo tipo de doido gritando para tudo quanto é lado, porque isso dá engajamento, né? E também moderação de conteúdo, as pessoas esquecem, são feitas normalmente por pessoas que ganham salários, que ocupam espaço em escritório, que tomam cafezinho. Então, se você puder demitir todo mundo, sua operação fica ainda mais leve e mais lucrativa. Provavelmente uma coincidência que isso também esteja norteando as posições dele. Mas tem essa, vamos dizer, em termos de discurso, o que seria um pouco diferente de São Paulo, seria agora o Elon Musk como um ícone, que talvez seja uma moda passageira, se ele começar a perceber. A empresa já disse que vai aceitar decisões judiciais. Então, ele também já disse que não está ligado a candidato nenhum e tal. Então, de repente, ele vai começar a tirar o pé do acelerador, e se isso continuar dessa forma, talvez também o uso da imagem dele vá perdendo força, até porque naquele culto lá, evidentemente, não tem mais espaços no púlpito lá em cima, a não ser do próprio Bolsonaro. Então, ele mais uma vez deu demonstração de força, mais uma vez mostrou que é uma liderança popular, principalmente num segmento ali da classe média branca do sul, sudeste. É um segmento, eu vi na Folha de São Paulo há um tempo atrás, chamar de grande centro-oeste, que vai do sul até uma parte lá em cima, que se criou essa imagem de uma região dentro do Brasil, onde você tem valores um pouco diferentes, culturais, ou morais, ou éticos, ou diferentes um pouco dos centros urbanos do Rio, de São Paulo e tal. O que eu acho que tem um ponto até. Tem até, não é nenhum delírio. Tem realmente algum fundamento, essa ideia de que o Brasil, agro, e não só onde especificamente tem produção de alimentos, mas onde tem uma influência cultural importante do sertanejo, do interior, um pouco a aversão a uma certa cultura da elite urbana e tal. E isso ganhou força no Brasil, ganhou força no Ocidente, ganhou força em um monte de lugar. E o bolsonarismo, que é curioso, que o Bolsonaro, apesar de ter nascido em São Paulo, no interior de São Paulo, quase ali na fronteira do Paraná, mas ele é alguém aqui do Rio de Janeiro, né? Ele fez carreira militar na AMAN, que é no Rio de Janeiro, que é em Resende, depois veio fazer carreira como político, primeiro como vereador, depois como deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro, e ele tem todos os vícios e virtudes de um típico político carioca, né? E os filhos dele mais ainda, né? Se reparar, o Flávio Bolsonaro, né, é quase uma síntese da Alerj, da Assembleia aqui do Rio de Janeiro. Então, mas mesmo assim, o interior do Brasil, o agro, acabou assumindo muito o bolsonarismo como seu. Então, foi um evento interessante, nesse sentido que, mais uma vez, ele mostra força política. O que nós vamos ver, só para terminar, é se a estratégia de aprofundar mais, não gosto de dizer radicalizar, mas ir num discurso ainda mais focado ali ao seu apoiador mais apaixonado, se isso vai dar certo. É um movimento que a gente já viu em diversos políticos. Um exemplo clássico para mim, por exemplo, é o Barack Obama. Em 2008, ele quando o discurso, se olhar os discursos de campanha dele, era conciliador, não tem uma América branca, uma América negra, só tem os Estados Unidos da América, e vamos nos juntar. As posições dele, quase todas políticas, se mostravam moderadas, mas quando chegou em 2012, ele mergulhou muito no identitarismo, em pautas assim bem ideológicas, e ele não conseguiu eleger o sucessor dele na disputa do Trump com a Hillary Clinton, em 2016. Agora a gente vê a mesma coisa com o Joe Biden. O Joe Biden foi eleito
em 20, com um discurso, não, vamos voltar à normalidade, porque o Trump agitou, criou muita confusão, vamos fazer o país um pouco mais ao centro, mais tranquilo, foi eleito, mas uma parte importante do seu governo puxa a sardinha para a pauta woke, para a pauta que é vista um pouco mais radical, e isso pode custar votos muito importantes para ele. Então, como é que isso vai se refletir no bolsonarismo, mergulhando no neopentecostalismo, na briga com o STF, nessa coisa de passar pano na cabeça de golpista e pedir anistia para golpista? Vamos ver o que vai dar. Eu acho que, assim, como observadores da política, é, no mínimo, um fenômeno interessante para se observar. E vamos observar. Só lembrando que esse número de 32 mil pessoas estimadas foram feitos os cálculos pela USP, a Universidade de São Paulo, aqui de São Paulo. A Polícia Militar do Rio de Janeiro não fez contagem, não divulgou números, então esse é o número aproximado divulgado. Então a gente não está aqui entrando no mérito, é muito, é pouco, não é isso, é mais, é menos. Esse é o único número divulgado e conhecido. Aí você que mora no Rio de Janeiro talvez tenha uma outra ideia, uma outra imagem, enfim, mas este é o único número oficial que saiu. Duda, o que é que você achou dessa manifestação do Bolsonaro em Copacabana? Bom, Inácio, eu achei que a manifestação cumpriu o papel, a foto está feita, um monte de gente ali de verde e amarelo. Essas comparações com a manifestação da Paulista, eu acho que não fazem muito sentido, até porque o que vai acontecer de agora em diante são várias outras manifestações em várias cidades do Brasil e, claro, serão menores do que a que aconteceu em São Paulo. Esses eventos eles acontecem muito pensando aí nas eleições que vão acontecer no segundo semestre, e que serão meio que uma base de lançamento de candidaturas, né? Aí no Rio de Janeiro foi o caso do Alexandre Ramagem, que vai tentar a prefeitura. E também uma coisa meio que para o PL se fortalecer, né? Então, o discurso da Michelle Bolsonaro, a Michelle, goste não ou dela ou não, ela tem ajudado o PL a atrair, né, militantes, né, mulheres, principalmente, ela que é do PL Mulher. Chama atenção aí para um paradoxo, que é todo mundo ali falando do Musk, em defesa da liberdade de expressão, mas eles aceitam muito bem que o Bolsonaro pegue e fale, olha, não tragam cartazes, né? Então a censura vem do próprio Bolsonaro. Mas eu acho que o quadro final, a foto está feita, mostra que o Bolsonaro realmente tem essa capacidade de mobilizar muita gente, e o brasileiro fica aí entre os lulistas grevistas e os bolsonaristas que adoram o Musk, né? Ficamos aí entre esses dois. E aí acho que é inegável que o Bolsonaro ele tem um poder muito grande na oposição, né? A oposição fora do Bolsonaro tá muito enfraquecida, até porque esse é um governo de coalizão que chamou, não teve nenhum problema para fazer isso, né? Trazer o Centrão. Então, é isso, cumpriu seu papel, teremos outras, e não faz sentido realmente comparar com São Paulo. São Paulo foi a maior, a mais chamativa, mas podem esperar que vai ter muito disso no Brasil daqui para frente. De fato, a gente vai, enfim, acompanhar, porque, como você mesmo disse, Duda, o que não faltarão agora são outros eventos análogos em outras cidades, justamente para manter o nome dele aceso como grande nome da oposição ao regime atual do Lula. Ele quer ser, já que ele não pode ser eleito, ele quer garantir que escolha os elegíveis, seja no campo municipal, já que estamos no ano de eleições municipais, e como também daqui a 2 anos e meio, mais ou menos, 2 anos e 8 meses, as eleições primárias, onde ele vai decidir quem vai ser o sucessor dele na disputa contra o Lula ou contra o apontado por Lula. Será que vai ser a Michelle? Será que vai ser o Tarcísio? Será que vai ser o Zema? Será que vai ser algum nome novo? Enfim, tudo isso ele quer manter justamente aquecido para que ele tenha esse poder de decisão até lá, caso não surja nenhum dado, nenhuma informação nova que embaralhe as coisas. Agora, antes de virar a página, só dar o crédito da sacada genial.
antes de virar a página, dar o crédito da sacada genial do Duda. Realmente, quando o Bolsonaro diz para não levar cartaz, não deixa de ser uma moderação de conteúdo, né? Então, adorei, vou usar. Mas é a moderação do amigo. O amigo pode pedir. Vou usar dando crédito, evidentemente. Duda? Não, eu vou citar, não sei quem fez a pesquisa, mas nesse ato, agora em Copacabana, fizeram uma pesquisa. Quem você acha que deve ser o sucessor do Bolsonaro? E ganhou o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. E que está na posição mais confortável de todas, porque se ele não crescer a ponto de se mostrar um candidato realmente viável, ele pode tentar a reeleição de governo de São Paulo. A questão é, se ele sair para candidato a presidente, ele tem que se licenciar com bastante antecedência, lá por março, abril. Então, ele tem que... Todo o núcleo bolsonarista tem que chegar à unanimidade em nome dele antes dele ter que decidir entre reeleição ao governador ou a eleição prioritária. E não é só isso, né? Quer dizer, o Tarcísio, se ele concorre em 2030, ele está concorrendo. Vamos assumir, claro, vamos assumir que o Lula é candidato à reeleição. E vamos assumir que o Lula ganhe. Ele vai entrar com um Lula que não pode ser reeleito, que vai estar velho e vai ter ficado 8 anos, né, no 4º mandato. Então, também seria uma eleição mais tranquila, em tese, para o Tarcísio, do que uma eleição que ele pegue agora em 26. Né? Então, nesse sentido, ele teria um monte de vantagem.